Olá, tudo bem? Qual o retorno sobre o investimento o meu cliente tem quando compra uma casa na Flórida? Isso é o que eu vou falar para você nesse vídeo, que você que é corretor de imóveis aí no Brasil, eu vou explicar sobre o ROI, retorno sobre investimento, que é o que o seu cliente tem quando ele investe numa casa aqui na Flórida. Eu dividi esse assunto em duas partes. A primeira, qual a lucratividade? E a segunda, quais as despesas? Na lucratividade, a pergunta sempre é essa: a casa dá lucro? Claro que dá lucro. Se não desse lucro, não tinha ninguém comprando. Ah, vou dar alguns exemplos para vocês. Eu tenho um cliente que tem uma casa de 530 mil dólares, mais ou menos, e essa propriedade gera para ele mais ou menos de 6 mil dólares no mês. Sem contar que mês de janeiro, mês de dezembro, janeiro são uma estação muito alta e ele tira uma média de 11, 12 mil dólares nesses meses de alta estação. Então, nós estamos falando de uns valores bem elevados, bem consideráveis. Falando de um outro imóvel com um valor bem mais baixo para vocês terem uma base. Um outro cliente que tem uma propriedade de mais ou menos 120 mil dólares. Essa propriedade gera para ele em torno de 3, 4 mil dólares a mês. Ele tem uma prestação de 800 dólares. Então, depois da prestação, ele tem luz, água, condomínio, seguro e pronto. Então, ele tem uma boa lucratividade na propriedade. Então, consegui mostrar para vocês aí com esses exemplos que sim, é possível ter uma lucratividade. Sem falar que, se esse dinheiro que entra pagasse somente a propriedade e as despesas, eu já diria que é uma senhora lucratividade, porque se eu tenho um imóvel que alguém está pagando para mim, eu considero que, nossa, está sendo um alto negócio, porque eu estou tendo o lucro que eu estou ganhando um imóvel. Então eu já considero um bom negócio. Mas sim, paga as despesas, paga o imóvel e sobra dinheiro de retorno. E as despesas no geral? Que outras despesas extras a gente tem, Andréia? Não, as despesas são as despesas básicas. Luz, água, condomínio, internet, alarme, seguro, despesas básicas. A única despesa extra que normalmente você tem numa propriedade dessas de locação é a administração, porque você precisa realmente ter uma boa administradora trabalhando junto com você, que gere bastante leads. Leads são as pessoas que vão vir alugar a sua propriedade. Então, uma boa administradora vai ter boas propagandas que vai ter esse retorno para você. A média de locação, normalmente 38, 42 semanas, é uma média de uma boa locação. Então, precisa disso, uma boa administradora que vai gerar um bom retorno para você. Essas são a parte mais importantes para você saber, tá bom? Para você explicar para o seu cliente. Tem uma perguntinha bem comum que as pessoas fazem bastante quando vêm para cá. Uma pergunta que não quer calar. Já explico para vocês. Antes disso, eu queria convidar você, que é corretor, que tem o Cresce aí no Brasil, para entrar numa live comigo. Nessa live, eu vou explicar tudo sobre como funciona, o passo a passo sobre como funciona um corretor de imóveis aqui nos Estados Unidos. O que ele precisa saber, o que ele ganha, como que ele faz para poder receber as comissões dele aqui, tudo que vocês precisam saber no passo a passo para que, a partir de agora, você possa receber as suas comissões em dólar, que é uma moeda estável, e assim ter que esse ano agora seja um dos seus melhores anos em comissão de vendas, tá bom? E a pergunta que a maioria me faz, eu digo que a pergunta não quer calar, muitos acham que é uma pergunta muito óbvia. Eu custei para entender porque essa pergunta era óbvia para uns, mas era 95% dos meus clientes faziam essa pergunta. Por quê? E eu custei para entender, mas a razão principal é valor. A pergunta é: quando eu compro uma casa de férias, Andréia, quantos dias do ano eu posso usar? Uma semana? 2? E eu ficava, se você comprou uma casa, é óbvio que a casa é sua, você usa quanto tempo você quiser. Porém, a dificuldade deles de entender isso é que eles ficam fazendo perguntas o tempo todo, é a diferença de preços. A diferença de preço das casas nos Estados Unidos é tão grande comparado com o valor dos imóveis praticados no Brasil, que é difícil para o cliente entender que não tem nenhuma pegadinha, que o valor é esse mesmo da propriedade, que ele está comprando a propriedade por inteira e que ele tem todos os direitos. Ele usa a propriedade quando ele quiser.
E ele que determina quando a propriedade vai estar vazia e se ela pode ser alugada ou não. Tá bom? Obrigada por vocês ficarem aqui comigo. Eu espero que tenha esclarecido essas dúvidas para vocês. E eu aguardo vocês lá na minha live, tá bom? Nos vemos lá. Até mais!